muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere as principais notícias desta terça-feira. Prefeito Marquesan espera quitar as dívidas da prefeitura com o aumento da arrecadação do IPTU. O Brasil é o quarto país com maior número de acidentes do trabalho. A cada 48 segundos, um trabalhador se acidenta e a cada 4 horas, um morre. Dupla Grenal joga amanhã em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro. Mais a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. O prefeito Nelson Marquesan Júnior comemorou a aprovação da proposta de mudança do cálculo do IPTU de Porto Alegre. Em entrevista coletiva, o prefeito disse que pretende colocar as contas em dia com o aumento da arrecadação do imposto. Acompanhado dos principais secretários e do líder do governo na Câmara, Nelson Marquesan agradeceu a base aliada pela aprovação do projeto. Muito obrigado aos vereadores que colocaram acima dos seus interesses individuais, do seu IPTU, que colocaram acima dos interesses dos seus apoiadores de campanha, que colocaram acima dos seus interesses dos seus vizinhos, né, que colocaram acima dos seus interesses eleitorais, partidários, ou de momentos de fama, ou de de menos atrito, né, que colocaram a cidade, a racionalidade acima de todos esses interesses. Disse que as alterações começam a valer a partir de 2020, para isenção ou redução de valores. Para quem pagar mais, o aumento será gradativo em até 6 anos. A Prefeitura espera arrecadar entre 65 e 70 milhões de reais com as novas regras do IPTU. A gente vai fazer os cálculos com as emendas, com a repercussão de despesas de pessoal, com ajuste de gestão, para ver quando é que nós vamos realmente pagar as contas em dia. É importante a gente ressaltar, Porto Alegre, há mais de 20 anos, não paga os seus fornecedores ou os seus servidores em dia. O prefeito acredita que a inadimplência deva se manter em torno de 20%. A gente entende que tem muitas pessoas também que estão pagando mais do que deveriam. Então, essas pessoas estão pagando há muitos anos além do que deveriam pagar pelo valor do seu imóvel. Então, essas pessoas a gente vai estar fazendo uma grande justiça. E para as outras pessoas que estavam pagando menos, nós também estaremos fazendo justiça. Com todos esses projetos aprovados, nós estamos muito tranquilos de que essa gestão já fez o maior projeto de redistribuição de renda que já se fez no município de Porto Alegre. Bom, já estou aqui com o nosso comentarista de política, Guilherme Macalossi, que esteve lá na prefeitura, acompanhou a coletiva. Macalossi, maior plano de transferência de renda. Pois é. Eu estive lá, Carla, boa noite, com o nosso querido Paulão, fazendo a cobertura da animada, por assim dizer, coletiva do prefeito Nelson Marquesan Júnior. Ele estava feliz, ele estava sorridente, ele estava aprazível. Vai vir no Cruzando as Conversas? Convidei, vamos aguardar aí. Estamos trabalhando com a assessoria dele para que o prefeito venha. Acho que seria uma oportunidade tanto para ele falar não apenas sobre a elevação da alíquota do IPTU em relação ao projeto que foi aprovado, mas também em relação a outros temas que são importantes. De qualquer modo, a coletiva foi muito tranquila, né? Afinal de contas, o prefeito recém teve um filho, agora teve uma pauta que ele estava batalhando para ver aprovada, finalmente pronta, mas não dá para concordar. Não dá para concordar que seja um projeto de transferência de renda, a não ser que a gente analise sobre o seguinte prisma. A gente transfere a renda do nosso bolso para as contas da prefeitura. Porque não está saindo o meu dinheiro para o bolso de alguém com menos renda ou um trabalhador que está desempregado. Não, é o meu dinheiro que está indo para o governo e o governo vai usar da forma que lhe bem haver aquele recurso. Então é transferência do cidadão para o Estado. Então nem parece o Nelson Marquesan Júnior
da campanha eleitoral, que era um fidagal combatente do aumento de tributos. Aliás, eu fiz uma coleção de declarações do prefeito da época em que ele era candidato, atacando, né, elevação de imposto como solução para encontrar o equilíbrio financeiro. Agora ele mudou de discurso, tanto é que ontem, lá na Câmara de Vereadores, todos os que estavam lá nas galerias criticando o governo por apresentar o projeto eram os apoiadores, os militantes pró-Nelson Marquesan da época da campanha eleitoral. 22 votos, foi uma votação expressiva, né? A gente acompanhou ontem ao longo da noite, foi até as 4 horas da manhã. Foi. O governo mostrou uma força muito grande, cara, porque ele foi empurrando a votação e foi até as 4 da manhã a votação. Eu fiquei acompanhando de casa e falando com vereadores. Teve alguns que disseram para mim que iam votar contra o texto, depois votaram a favor. Vai saber o que pode ter levado eles a mudar de ideia. É verdade. É E esperar o que agora? Bom, o que esperar é o talão aí chegar no início do ano que vem, que vai ser um bom início de ano já, com uma conta gorda para pagar, né? Agora o prefeito não tem mais desculpas. Importante dizer isso, né? Porque ele criou uma narrativa em cima da falta dos recursos provenientes do IPTU, 250 milhões a mais. Então agora tem o dinheiro necessário. Ele vai ter que, de alguma maneira, responder aos anseios da sociedade neste ano final de administração, que não por acaso é o ano eleitoral. Cruzando as conversas de hoje, tema polêmico. Muito. Caos na Venezuela, hoje quase foi para a guerra civil, acabou diminuindo a tensão no fim do dia. Nós vamos debater sobre os rumos do país e o caos que está instalado lá. Legal. Obrigado, Obrigada Carla. mais uma vez. Amanhã é feriado, mas a gente está aqui. A gente não está de feriado, mas você está, então, para você que está em casa, um feliz dia do trabalho. Legal. Obrigada, querido, Obrigado, mais Carla. uma vez. Daqui Boa a noite. pouco, cruzando as conversas com o Macalossi, imperdível mais uma vez. E como a gente falou agora, amanhã é o Dia do Trabalhador, mas nem tudo é motivo para comemorar. Em todo o país, o mercado formal apresentou em março deste ano um saldo negativo de pouco mais de 43 mil trabalhadores com carteira assinada. No Rio Grande do Sul, a situação foi um pouquinho melhor, saldo positivo de quase 2.500 empregos. A Micaela trabalhou 4 anos como vendedora de uma loja. Há um mês, foi demitida do estabelecimento. É uma insegurança, né? A gente não sabe se vai conseguir o emprego. Tenho um pouco de medo nos próximos meses, se eu vou conseguir um emprego na área ou na área que eu estou estudando, né? Ela veio em busca do seguro-desemprego para garantir o sustento, ainda mais que faz faculdade e um estágio não garante renda suficiente para pagar todas as contas. É só um auxílio, mas é para ganhar experiência, né? E o que é uma coisa bem difícil de se conseguir hoje em dia. Já o Newton está há 1 ano sem emprego formal. O último trabalho com carteira assinada foi de cobrador de ônibus. Desde então, foram vários freelancers, mas eles nem sempre aparecem. É meio difícil, né, cara? A gente vem, as contas vêm todos os meses, às vezes tu tem um dinheiro, às vezes tu não ganha, às vezes tu passa um mês sem ganhar nada, às vezes tu ganha em 15 dias bastante dinheiro. É uma vida muito difícil, tu não pode fazer um plano. Ah, quero comprar um carro. Tu não sabe se mês que vem tu vai ganhar para te poder pagar o carro. Agora, a situação pode ter mudado. O Newton está saindo daqui com a carta de recomendação para uma vaga de porteiro, o que pode ajudar ainda mais, já que tem esposa doente e filhos para sustentar. Vai dar tudo certo lá, vou seguir em frente, fazer meus planos, crescer na vida, né? No primeiro trimestre de 2019, mais de 280 mil pessoas foram desligadas do emprego. Em compensação, outras 320 mil foram admitidas. Este saldo positivo acontece principalmente nesta época do ano por conta das vagas temporárias que são abertas em diversos setores. Todos os dias, o número de vagas de emprego muda no Cine Estadual. Nesta terça-feira, por exemplo, são mais de 2.200, sendo o maior número em Santa Maria, seguido de Porto Alegre e Alegrete. Houve um incremento de 10%, mas ainda um número baixo para o que se esperava para os primeiros meses de 2019. A gente tem percebido que o empresariado, o empreendedor ainda está resguardado nos seus investimentos, não tem criado vaga de trabalho. A gente esperava muito mais do que isso, na verdade para o Brasil muito mais e para o Rio Grande do Sul também, mas apesar disso o Rio Grande do Sul está com saldo um pouquinho melhor que a média do Brasil. Aqui a gente tem um saldo positivo de vagas nesse trimestre e no quadrimestre, que está mais ou menos semelhante ao ano passado, e a gente esperava que fosse muito maior que o ano passado. Os setores que têm gerado mais empregabilidade nos últimos meses são o da indústria, de serviços e de comércio. Mas ao contrário de alguns anos atrás, o ramo da construção civil está estagnado,
representando apenas 7% das vagas. A construção reage e logo em seguida, imediatamente, o mercado, o comércio também reage. E a construção civil tem já há alguns anos, no mínimo os últimos 3 anos, a construção civil está estagnada e não está gerando o número de vagas que a gente esperava, muito poucas obras novas, e isso tem acontecido em todo o estado praticamente, mas afeta muito a região metropolitana também. Agora a gente fala de mais um problema relacionado ao trabalho. O Brasil é o 4º país com maior número de registros de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A cada 48 segundos, um trabalhador se acidenta e a cada 4 horas, um morre. Certamente você já viu algum trabalhador usando estes equipamentos, mas talvez não saiba exatamente para que cada um serve. Eles são os chamados EPIs, equipamentos de segurança. E mesmo em meio a tantas possibilidades de se proteger, o número de acidentes de trabalho ao longo do tempo cresceu. De janeiro de 2018 para março de 2019, no país inteiro foram mais de 802 mil registros e quase 3 mil mortes por acidentes de trabalho. Só aqui no Rio Grande do Sul é registrado pelo menos um acidente de trabalho por dia. E entre as principais causas estão choque elétrico, queda em altura e acidente de trânsito. E a perspectiva é que o número, que esse registro de acidentes seja ainda maior. Mas nem todos são notificados. Nós já temos várias constatações de acidentes que ocorreram e não foram apresentadas às autoridades, não foram notificados. E é fundamental que se tenha esse diagnóstico, né, saber exatamente o que está acontecendo, de que forma as pessoas se acidentam, quais são as causas. Quando se fala em relação de emprego, a obrigação do empregador imediata, obviamente, além de prestar o socorro necessário, é emitir a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho. Esse documento é de emissão obrigatória, está previsto em lei. Para o Antônio, que é bombeiro e motociclista, é indispensável lidar com os equipamentos de segurança no dia a dia de trabalho. Ele já até sofreu acidentes no passado e sabe muito bem como é a realidade de quem sofre com esse transtorno todo. A pressa é inimiga da perfeição. Muitas vezes, uma vez eu fui atropelado e o cara que me atropelou disse: perca 1 minuto na vida, mas não perca a vida em 1 minuto. Talvez a tua inconsequência e a tua pressa te leve só até ali. Então, como diz o lema de muitos, devagar porque temos pressas. Assim a gente pode contribuir para um trânsito melhor e o acidente de trabalho nunca vai zerar, mas ele pode ser minimizado toda vez que acontecer esse raciocínio. Para sensibilizar a comunidade porto-alegrense da importância da segurança no trabalho, uma ação em parceria com várias entidades e órgãos públicos foi promovida nesta terça-feira no centro da capital. Quem é que deve me atender? Quais são os principais riscos? O que eu faço quando eu estou trabalhando em altura? Qual é a medida de controle necessário para eu não me acidentar? Sobre o uso de produtos químicos, quais são as máscaras que eu tenho que utilizar? Então são essas as principais dúvidas, e a nossa principal função aqui é orientar esses trabalhadores e também os empregadores sobre a prevenção. A iniciativa também foi destinada ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho, marcado no dia 28 de abril. Atenção, contribuinte. Quem ainda não fez o imposto de renda tem menos de 2 horas para entregar a declaração. Encerra hoje às 11h59 da noite o prazo para acertar as contas com o Leão. A expectativa é que a Receita Federal receba 30,5 milhões de declarações do imposto de renda em 2019, relativas ao ano base 2018. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018 tem por obrigatoriedade declarar. Ainda os contribuintes que receberam rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a R$ 40 mil no ano passado. Quem obteve em qualquer mês de 2018 ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou que ainda realizou operações na Bolsa, mercadorias de futuros e assemelhadas. Para quem teve em 2018 a receita bruta em valor superior a R$ 142.708,50 com atividade rural. Ainda para quem tinha até 31 de dezembro do ano passado
posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor superior a R$300 mil. A declaração deve ser feita no site www.receita.economia.gov.br até às 11h59 desta terça-feira, 30 de abril. Quem não declarar será penalizado com multa de R$ 165,74, sendo limitada a 20% do imposto devido. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver a dupla Grenal joga amanhã em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Um dos 3 foragidos suspeitos de participar daquele assalto a banco em Porto Xavier se entregou hoje à polícia. O homem de 24 anos é morador de Campina das Missões. O nome dele não foi divulgado. O ataque ao banco aconteceu na quarta-feira passada. O valor roubado foi de R$ 1.100.000. A polícia segue nas buscas aos envolvidos no crime. Amanhã é o Dia do Trabalhador, feriado para muita gente. Por isso, é bom ficar atento a algumas dicas para aproveitar o dia na capital. Grandes supermercados e redes de médio porte abrem normalmente neste feriado. As lojas dos shoppings têm abertura opcional, das 2 da tarde às 8 da noite. As praças de alimentação devem abrir a partir das 11 horas da manhã até às 11 horas da noite. O mercado público e as agências bancárias estarão fechados. Os ônibus circulam com tabela de feriado, a mesma utilizada aos domingos. Já os táxis circulam com bandeira 2. Os trens irão operar com a tabela de domingo e feriados, com viagens de 15 em 15 minutos. Agora vamos ver como fica o tempo para este feriado. Em Porto Alegre, tempo nublado com possibilidade de garoa pela manhã. À tarde, sol com a diminuição das nuvens. Noite com muita nebulosidade, mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em Farroupilha, na Serra Gaúcha, chuva durante o dia e à noite, mínima de 14 e máxima de 20 graus. Em Pelotas, no sul do estado, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 12 e máxima de 23 graus. Em Rio Grande, também no sul do estado, sol com muitas nuvens durante o dia. As nuvens também aparecem na maior parte da noite, mínima de 15 e máxima de 22 graus. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, os termômetros variam entre 16 e 25 graus. Sol e períodos de nublado durante o dia e à noite com muitas nuvens. Agora a gente fala de futebol. A dupla Grenal volta a campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Inter pega o Flamengo em casa e o Grêmio vai a Florianópolis enfrentar o Avaí. Todas as informações com o repórter Guilherme Paz. Na manhã desta terça-feira, o Grêmio realizou o último treinamento antes do confronto de amanhã à noite às 7h15, na capital catarinense, cidade de Florianópolis, contra o Avaí, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor gaúcho busca os primeiros 3 pontos depois da derrota do último domingo para o Santos de São Paulo em plena arena com 35 mil torcedores. No Grêmio, tem aquele discurso que o jogador que vai para a entrevista coletiva normalmente é titular na partida. E hoje foi o caso do lateral esquerdo Juninho Capixaba. Na verdade, eu não sei sempre quem vem aqui vai para o jogo. Eu não estou sabendo, isso aí é novidade para mim. Eu vou até perguntar ao JP das próximas vezes para não ver esse tipo de coisa, mas enfim. A escalação apenas 1 hora antes do confronto, mas Renato Portaluppi já tem um desfalque certo, do zagueiro Walter Kahneman e do meio-campista o capitão Maicon. Eles nem viajaram para a capital catarinense. O Grêmio vai com força máxima tirando esses jogadores, já que no próximo domingo enfrenta o Fluminense em casa, a última partida antes do jogo decisivo pela Libertadores da América, que é no dia 8 contra a Universidade Católica do Chile. Lá sim, contra o Fluminense, um time alternativo para poupar os titulares para a Libertadores da América. Já o Internacional realizou um treino com portões fechados no estádio Beira-Rio, visando amanhã a grande partida contra o Flamengo no estádio Beira-Rio às 4 horas da tarde. Previsão de casa cheia. E o volante Edenilson, que conversou com a imprensa na manhã de hoje e disse sobre o tamanho desse confronto logo de cara no começo do Campeonato Brasileiro.
A gente sabe que tem condições, principalmente dentro de casa. A gente já enfrentou grandes jogos, já soube passar por isso. Então é ter tranquilidade, ter paciência, ter atenção na marcação nos jogadores de qualidade deles e fazer um bom jogo para sair com os 3 pontos. O Internacional terá o retorno dos seus jogadores titulares, que foram poupados no último sábado contra a Chapecoense na derrota de 2-0 fora de casa. Na manhã de hoje, o capitão Rodrigo Dourado e Paulo Guerreiro, que não foram a Chapecó, treinaram normalmente e vão para o confronto. Esse é um planejamento da diretoria, da comissão, né? A gente sempre respeita, porque eles sabem melhor, eles têm os dados ali nossos de jogos, de cansaço, de viagens, então a gente respeita e também, acho que equipe alternativa, acho que não tem, né? Acho que é o grupo do Inter, quem perdeu foi o Inter, não foi a equipe B, a equipe 2, a equipe 3, acho que somos todos o mesmo, então os jogadores que estão aqui foram contratados porque têm condições de representar a camisa do Inter, então a gente confia em todo mundo. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Opa! Ribeiro, quem tem o jogo mais fácil, teoricamente, Grêmio ou Inter? Pois é, teoricamente seria o Grêmio, porque pega o Avaí, com todo respeito aos torcedores catarinenses, né? Agora, Inter e Flamengo é um grande jogo, é um clássico brasileiro e realmente é um jogo que, na teoria, vamos repetir, se torna bem mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, o Inter joga em casa, ao lado do seu torcedor. E o Grêmio joga fora de casa, lá na Ressacada, onde o gramado é pior, o gramado é menor, enfim. Eu diria que eu equilibraria as missões, porque ambos vêm de derrota, ambos precisam de recuperação. Portanto, ambos têm um poder emocional, né, que pode interferir no processo natural do jogo de futebol. O que quer dizer isso na prática, Ribeiro Neto? O negócio é o seguinte, cara, vão ter que ralar para conseguir se recuperar. A pressão, a ansiedade. Exatamente. E porque perderam na primeira rodada, a palavra utilizada por você vem à tona, que é a pressão. Né? O Inter vai retomar a sua condição de time titular, mas pega um Flamengo milionário, com jogadores caros. Não vejo o Flamengo um bicho-papão, longe disso. Né? Tem jogadores caros, mas isso não quer dizer muita coisa. Agora, é um time que também está crescendo, ganhou do Cruzeiro, todo poderoso atualmente do futebol brasileiro, e vai incomodar o Internacional, não tenha dúvida disso, né? E o Grêmio, a gente não sabe muito bem, o Grêmio tem 3 desfalques, né? Não viajaram o Michael, o Kahneman, que esse sim é um baita desfalque, né? E o Adson, que não jogou bem contra o Santos. Eu não sei muito bem o que o Renato vai fazer, se ele vai experimentar alguém no lugar do Matheus Henrique, pode recuar o Jean-Pierre, botar o Luan, será que o Tardelli vai começar a partida? Acho que tá na hora, né? Tá na hora, porque entrou muito bem contra o Santos. Mas o fato é que o Grêmio também precisa, ainda mais porque jogou em casa e perdeu em casa. Então o Grêmio não tem nem o direito de pensar em empate. Então nós vamos amanhã para essa rodada com essa missão. E tomara, né, Carla, que amanhã de noite, depois do nosso 2 Toques especial, que vai abordar toda a rodada, lembrando o jogo do Inter às 4, o jogo do Grêmio às 7h15, então é às 9, então 2 Toques especial. E depois tem aqui... Acabou o jogo do Grêmio, liga na RDC TV. Exatamente. Toda a repercussão, tudo que... gols, todos os lances, a disputa, VAR, tudo. VAR, então VAR. E eu espero, cara, que depois aqui, né, contigo a gente possa estar comemorando, né, uma boa rodada para os gaúchos. Tomara, tá bem? Tomara. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui ao vivo, presente comigo. Quer dizer que eu tô com a corzinha da RDC aqui, né? Tu tá vestindo a camiseta com muito louvor. Feito! Opa! Temos novidades por aí. Um abraço, Bom, feriado não é pra nós, né? Amanhã estamos todo mundo aqui. Eu digo que felizmente, né? Porque quem gosta do que faz nunca tá cansado. Eu também, não me incomodo, não. Tchau, querido. Uma boa noite. Boa noite. E a gente encerra o Jornal da RDC com a nossa solidariedade aos familiares e amigos do estilista Rui Spor, que morreu nesta madrugada aos 80 anos. Rui foi o primeiro gaúcho a se profissionalizar na moda da França, nos meados dos anos de 1940, e o respeitado no mundo todo. O Jornal da RDC fica por aqui. Mais notícias amanhã, ao meio-dia, no Rio Grande em Movimento. A seguir, você fica com o Cruzando as Conversas.
Até amanhã.